Aleluia. Pai, nós te adoramos nessa manhã, Pai, pela alegria de estarmos sentados à mesa com o Senhor. Nós te bendizemos, Pai, pelo sacrifício perfeito de Jesus, o vinho e o pão, o sangue e a carne do Cordeiro entregue por nós. Nós celebramos a unidade, Pai, da promessa que o Senhor nos tem dado, Pai. Muito obrigada, meu Deus, por esse momento. Abençoa agora, Pai, a cada um, a vida da pastora Rose, Pai, para que essa palavra, ao ser ministrada, Pai, ache lugar seguro nos nossos corações para transformação, para vivificar cada um de nós, para a glória do teu nome. E em tudo isso, seja o Senhor exaltado, louvado, glorificado em todo o tempo, em nós e através de nós, para a glória do teu nome. Assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia! Vem para cá, minha pastora Rosi, queremos te ouvir. Graça e paz, meus preciosos, Shalom Adonai a todos nós, né? Que nunca falte o óleo da presença, que nunca falte a paz que excede a todo entendimento, que não falte. Se o Senhor não for, para onde nós iremos, né? Louvo a Deus pelo privilégio de, mais uma vez, compartilharmos a preciosa palavra, para assim comermos do pão e bebermos do cálice, como ele orientou o apóstolo Paulo. Eu quero destacar hoje um texto que está lá no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, né? Onde Paulo orienta a igreja do Senhor. E ele começa no capítulo 5. Abra a tua Bíblia no capítulo 5 e vamos passear por esse texto tão lindo e ver o que Deus tem para acrescentar para nós, para nos ensinar. E ele vai nos ensinar. A primeira coisa importante que vamos aprender aqui, que não tem preço, que é algo que é impagável, que nos foi dado por um preço tão caro, foi um valor tão alto, foi algo tão precioso que nós não podemos banalizar. Nós não podemos colocar nada nesse lugar. E ele começa essa carta, esse capítulo 5, que é uma carta só do 1, né, até o 6, até o 5, não, até o 6. 6 é o finalzinho. E ele começa falando, a carta toda, a essência dela é isso: liberdade. Para quem você tem dado a tua liberdade, o teu direito de escolher, o teu posicionamento em dizer eu aceito. Por que a liberdade ela é tão importante? Porque ela envolve o livre-arbítrio, o direito de escolher, o direito de amar ou odiar, de escolher a bênção ou a maldição. O lugar de seguir a Cristo, o lugar de voltar as costas para Cristo. E Paulo começa dizendo assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Por quê? Porque se nós fomos libertos, não significa que vamos ficar libertos a vida toda. Porque o livre-arbítrio ele é tão poderoso que Jesus te dá o privilégio de continuar servindo depois que você o conhece, ou de traí-lo e virar as costas como Judas fez. Essa história, uma vez salvo, salvo para sempre, tudo é balela. Não é isso que Paulo está ensinando. E ele vai dizendo assim, ó, Paulo lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei.
Aí eu quero abrir um parêntese aqui. Por que Paulo aqui está falando especificamente da circuncisão? Porque a circuncisão era um ritual da lei. Era uma marca no prepúcio do menino ao 8º dia que a lei exigia. E Paulo está dizendo para mim e para vocês: vocês estão libertos do jugo da lei. Eu vim cumprir a lei, Jesus disse. Mas vocês ficam agarrados. Não, queridos, que isso não possa ser lícito. Mas vocês ficam agarrados em lugares onde deve orar, horários que se deve orar. Eu estava fazendo um propósito, veja bem, isso é uma experiência minha. Eu estava fazendo um propósito com Deus de orar 3 horas da manhã. Vejam bem, como é que a gente cai no engodo da lei. 3 horas da manhã, todos nós sabemos que é o pico do horário do sono REM. É um sono que pega todas as questões emocionais e coloca nas gavetinhas. Vai organizando pensamentos, sentimentos, imagem, emoções e nos prepara. É a limpeza mental para nos preparar para o dia seguinte. Eu ensinei isso, eu falo sobre isso, eu trabalho sobre isso. E o que eu fiz? Eu achei que o meu propósito de intercessão só podia ser feito 3 horas da manhã. E o que acontecia comigo no dia seguinte? Muito cansada, não conseguia reorganizar a ideia, queria dormir 9 horas da manhã. Depois do almoço, como eu de praxe, o meu sono já não servia mais um pouquinho, eu tinha que estender para mais tempo o meu horário de descanso. Então, aquilo começou a me incomodar, me encher de desprazer. E eu fui perguntar ao Senhor. E o Senhor falou para mim: quem te disse que essa história de que orar de madrugada é melhor? Eu te disse que eu tenho que ser o primeiro. O primeiro que você coloca a sua confiança. E eu te disse orar em todo tempo. Você quer fazer decretos de libertação sobre a vida dos teus filhos? Faça. Mas não precisa ser na hora que o teu corpo, que eu cuidei, que eu preparei, que eu criei, para que você pudesse reorganizar os seus pensamentos, as suas memórias. Eu não mandei você ficar cansada desse jeito. E aquilo me trouxe uma tristeza, porque eu, com tanto conhecimento, caí nessa esparrela do inimigo. O inimigo não vai te roubar a leitura da palavra, ele não vai te impedir de vir para a sala do transbordo, mas ele vai te impedir de viver uma vida plena. E aí ele vai botar pequenas dosezinhas naqueles, dependendo do nível de conhecimento que você tem. E os judeus aqui, cristãos que já haviam nascido de novo, estavam sendo obrigados a circuncidar suas crianças, que era um ritual da lei, quando na verdade tudo era pela graça. E eu te pergunto e me pergunto nessa manhã, aonde nós estamos nos esquecendo da graça salvadora de Jesus Cristo? E aí, ele vai continuar dizendo, versículo 3, de novo testifico a todo homem que se deixa crucificar. Todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Aí, eu me pergunto, se eu faço um ritual, eu vou guardar toda a lei? A gente sabe que não guarda. A gente peca, tem pensamento. Se você é um homem bom, uma mulher boa, se você não peca em ações, você pode ter certeza, em algum momento do seu dia, você vai pecar em pensamento. Somos assim. A nossa alma, ela é rebelde por natureza. Paulo vai dizer no versículo 4, vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo, vocês caíram da graça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vocês vinham correndo bem. Quem foi que os impediu de continuar a obedecer à verdade?
Esta persuasão não vem daquele que o chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Por isso que nós dizemos, olha, não tem pecadinho nem pecadão. Um pouquinho, basta um pecadinho de nada, suja todo o templo do Espírito. Eu brinco com algumas mulheres e eu digo para elas assim, olha, o fato de você comer errado suja o templo do Espírito Santo. Você não adultera, você não rouba, você não se prostitui, você não segue ídolos, mas o fato de você não comer com sabedoria, de atrair sobre si glicose alta, pressão alta, osteopenia, osteoporose, vá se falar de tantas doenças, o fato de você não cuidar desse corpo aqui, e é só isso que Deus te pede. Cuida do templo. Mas às vezes, pastora Mônica, é mais fácil ir lá para casa, templo de mãos humanas, lavar o banheiro, lavar o templo, varrer, limpar, pintar, trocar o piso, trocar o telhado, do que limpar esse templo aqui, do que lavar esse templo, do que jogar fora a imundície, tirar o tapete, olhar o que tem por baixo e dizer, Deus, hoje é dia de faxina, aqui. Vou cuidar do que entra nessa boca, vou cuidar do que sai, vou cuidar do que entra nos meus ouvidos, vou cuidar do que os meus olhos veem. Eu vou cuidar. E aí, Paulo continua dizendo, mas irmão, se ainda prego a circuncisão, porque continuo sendo perseguido? Nesse caso, estaria desfeito o escândalo da cruz. Quem dera até se mutilasse aqueles que estão perturbando você. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Repita para você o tempo todo: eu sou livre. Eu sou livre. Nada pode me aprisionar. Pensamentos de traumas, pensamento de angústia, pensamento de perseguição, pensamento de rejeição, pensamento de abandono, pensamento de menos-valia. Nada. Porque a lei nos aprisiona, mas o amor nos liberta. Não usem, ele diz aqui, ó, não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Até a liberdade tem limite. A liberdade não é autorização para pecarmos, não é. Muito pelo contrário. A liberdade, ela bota um temor tão grande no meu e no seu coração. A liberdade nos alinha, a liberdade nos ajusta de uma tal forma que até o pecado em pensamento nos incomoda, pastor Amor. Aquele pecado que só pensamos, mas a Bíblia diz que se nós pensarmos, já pecamos. Não precisa praticar. E ele vai continuar dizendo, não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Aqui não está dizendo, ó, seja servo de quem é cristão, seja servo de quem você ama, seja servo de só quem é bonzinho. Queridos, está na tua mão servir? Sirva. Se papai botou do teu lado, ele é teu próximo. E às vezes a gente só quer servir quem é bonzinho e quem pode nos servir de volta, né? 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame seu próximo como você mesmo. Chegou perto de você, é teu próximo. Mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Digo, porém, o seguinte, vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Essa é a regra simples de viver em vitória. Viver uma vida vitoriosa é viver no Espírito. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si para que vocês não façam o que querem. Mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas, não tem nada escondido. Elas são imoralidade sexual,
impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta. Declaro a vocês, como já antes preveni, que os que praticam tais coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, eu te pergunto, uma vez salvo, salvo para sempre? Praticando todas essas obras da carne, você conseguirá contemplar o Santo dos Santos? Avalie isso no seu coração. Mas, para consolo nosso, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Se você praticar isso, não precisa mais se preocupar com os rituais da lei. Não vou comer carne, não vou vestir roupa preta, não vou fazer isso, não vou fazer. Querido, acabou, não tem lei. Sejam cheios do Espírito. E ele termina no 24, 25 e 26, dizendo: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E eu vou te dizer mais. Até a celebração da ceia pode se tornar um ritual da lei. Porque, para a tristeza do Espírito Santo, muitas pessoas acabam de comer o pão, acabam de beber o cálice, e ao botar o pé na igreja, já na rua, fora da igreja, entram na carne. Olha torto para uma pessoa, julga, fica bravo. Então, viver no Espírito é um ato constante, é uma disciplina espiritual em que nós vamos escolher viver pela graça. E essa graça que está em Cristo Jesus nos capacita a viver em amor, a perdoar todos os dias e a comungarmos uns com os outros. Eu lutei muito para trazer essa reflexão em Gálatas. Lila, às vezes a gente nem precisa sair da igreja para entrar na carne, né? Eu lutei muito, eu li tanta coisa, eu busquei outros textos, mas o Espírito disse: filha, não temas. Você está falando com a minha noiva. Você está adornando a minha noiva. Você está ensinando a minha noiva a colocar azeite nas suas lamparinas. Não adianta, pastora Mônica, fazer da ceia um ritual. Todo primeiro sábado de cada mês eu venho aqui. Quando eu fecho a sala do Zoom, o meu coração se contamina. Eu preciso lutar contra a minha carne todos os dias, todos os momentos. Eu preciso viver no Espírito, custe o que custar. Que este ato de comer do pão e beber do cálice não se torne um ritual para nós, mas se torne uma experiência de celebração, dizendo: Senhor, foi um preço caro demais. Foi um preço alto demais que o meu Abba pagou para que hoje eu pudesse ser livre. Não permita que eu entregue essa liberdade nem à minha carne, nem ao diabo, nem ao mundo, nem a prazeres nenhum. Eu digo, pastora Mônica, que não existe desviado. Existem pessoas que não entenderam o poder da graça para brigar com o irmão e dizer assim: vou para o mundo. Que isso? O mundo não tem esse poder.
Você já estava vivendo na carne muito antes de ser ferido por A ou B, de congregação A ou B, por irmãos dentro da igreja. E eu converso com muitas pessoas que colocam na religiosidade, na denominação, o peso da responsabilidade de viver na carne. Eu não sei o motivo pelo qual o Espírito Santo nos trouxe essa reflexão hoje. E não cabe a mim questionar, cabe a mim obedecer. Por mais difícil que seja a ministração, ela não deve vir debaixo de um espírito de temor, porque eu sei que o mesmo espírito que me animou a trazer esta palavra é o mesmo espírito que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E vai dizer para mim e para você aquilo que nós precisamos deixar na manhã desse dia. Que nós possamos, queridos, olhar para esse texto novamente, que nós possamos ler, que nós possamos refletir sobre aquilo que o Senhor está trazendo para nós nessa manhã. Amém? Espírito Santo, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o Senhor nos deu, Pai, uma clareza na tua palavra. Que o Senhor hoje nos confronta, mas não nos confronta para nos quebrar. O Senhor confronta-nos para nos alinhar, para revistar as nossas vestes, para nos colocar num posicionamento de guerra, porque estamos em guerra contra o mundo, contra o diabo e contra a nossa própria carne. A nossa natureza, ela não muda, Senhor, ela é perversa. A nossa alma ela não se rende. Ela precisa ser crucificada todos os dias. Por isso, vai de encontro à minha amada igreja aqui neste lugar. Convença-nos, Senhor. Convença-nos. Não permita que sejamos obstinados, mas que possamos ter um coração sensível e que possamos entender o poder da ressurreição e o poder que temos, Senhor, em dizer, Pai, pequei. Pequei contra os céus, pequei contra ti, pequei contra o meu irmão. Ajuda-me a viver na graça, porque foi por um preço muito alto que Jesus me libertou. É no nome dele que eu te oro. E naquela mesma noite, apesar de saber que ia ser traído, Jesus não expulsa ninguém da mesa. Jesus deixa que o próprio homem venha discernir o seu pecado. E eu tenho certeza que nós discernimos as áreas que nós precisamos ser alinhados. Jesus toma o pão e ele parte esse pão. O ato de partir o pão significa estou partindo a minha carne. Estou entregando a minha carne por amor a vocês. E eu quero, com este ato, santificar este pão e te pedir, Espírito Santo, nos vivifica, Senhor. Que possamos sempre nos lembrar que o Senhor vem, o Senhor vai voltar, vai buscar a tua noiva. Santifica este pão, Senhor. Santifica este cálice que representa o sangue que foi vertido. Sangue precioso, Senhor, que manchou a terra, mas redimiu o homem e a criação. Espírito Santo, muito obrigada. Muito obrigada porque Jesus tomou desse pão e tomou esse cálice e deu aos seus discípulos. Deu até mesmo àqueles que iriam traí-lo. Eu te louvo por isso, Senhor. E da mesma forma, ele entrega o pão. Jesus encarnado está nos aguardando. Comer o pão e beber do cálice. Deleite-se comigo nesse momento e seja livre, liberto, curado, em nome de Jesus. Coma por você, coma pela sua família, em nome de Jesus. Amém. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa
Jesus nos dará. Shalom Adonai para todos nós. Muito obrigada. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que manhã libertadora. O Espírito, ele testifica, minha pastora. Continua só obedecendo. Tem uma frase que diz: obedece primeiro, entendemos depois. Obrigada, família do Transbordo. Que momento maravilhoso. Que essa palavra venha trazer mais reflexão na minha e na sua vida durante esse dia maravilhoso. Amo vocês, obrigada por tudo. Ficou gravado e você pode, assim, compartilhar com seu irmão que não esteve aqui nessa manhã. Viu? Se foi bênção para a minha vida, será para dele também. Beijo grande, obrigada, minha pastora, obrigada, família do Transbordo, obrigada, Lila Silfer. Um beijo no seu coração e até amanhã.